E ainda falando de comportamento do baiano, tratamos disso na semana passada. O trânsito harmonioso e perfeito de Salvador me intimida? Presta atenção. Pavor de volante, de carro, das pessoas dirigindo, tanta buzina. Eu já fico apavorada, imagine quem está dirigindo. Quando eu comecei a pegar no carro, eu percebi as muitas fechadas, os ônibus muito colados com os carros, taxista principalmente. E depois que meu esposo vendeu o carro, comprou um caminhão grande, um carro grande, aí eu não podia, não sabia dirigir o caminhão, fiquei então esses anos todos, também não precisava. Então fui me acomodando. A gente tinha um Fusquinha, para mim quem dirigia era o Fusquinha, não era eu. O ano passado é que eu fui trabalhar lá em Lauro de Freitas. E daqui para Lauro de Freitas você sabe que eu precisava pegar 5 ônibus. Só que aí roubaram o Fusquinha. E aí agora, como é que vai me levar para os lugares? Aí, quando eu peguei outro carro, foi um caos. Uma certa vez, eu dirigindo em Ondina, veio um ônibus assim, em alta velocidade, me deu uma fechada tão grande que eu fiquei completamente nervosa, as pernas tremiam, a mão não segurava o volante direito. E como é que eu ia chegar em casa? E fui para Lauro de Freitas. Só que parecia que eu estava dentro, não sei nem como eu imaginava, era algo até aterrizador. Eu não conseguia saber o que eu estava fazendo ali, sabe? Meu corpo todo tremia. Senti muito medo, mas muito medo mesmo. Era como se eu estivesse em outro mundo. Eu não tenho mais coragem de pegar no carro. Eu trouxe o carro até São Caetano. Mas quando eu cheguei aqui, eu disse, eu não vou dirigir mais. Ter medo de dirigir está associado a um tipo de personalidade também, né? Geralmente são pessoas muito perfeccionistas, detalhistas. Hoje a nossa procura ela gira em torno de mulheres, em torno de uns 120 mulheres. Homens ficam em torno de 30 a 50 homens, ou seja, de procuras, isso, ao mês. Então são mulheres que têm um padrão de se exigir muito, então são muito autoexigentes. O olhar do outro é muito constante, então o que o outro vai pensar, se eu estiver no estacionamento e eu não conseguir estacionar, o outro vai ficar buzinando, aí eu vou ficar tensa e não vou conseguir estacionar. Então isso tudo pelo esse alto grau de exigência. Então é preciso flexibilizar um pouco isso. Quando eu imaginava que eu ia subir uma ladeira, o carro interrompia. Não importa, se estivesse no plano, o carro interrompia. O meu medo era tão grande que eu interrompia o carro antes da ladeira chegar. Na realidade, eu não tenho medo por mim. O meu medo é de alguém passar. Eu vejo as pessoas dirigindo muito rápido, parece que é um relâmpago assim. Me dá a impressão que vai passar e vai me pegar, me levar com tudo. Eu pensava assim, e se tiver um engarrafamento no meio da ladeira, como é que eu vou controlar esse carro? Como é que eu vou fazer? E se eu bater no carro do fundo? E se o carro da frente descer e me bater? Eram vários medos em um só. Eu não conseguia colocar o pé no acelerador, na embreagem, eu não conseguia mais ter o domínio do carro diante da minha situação, do meu estado de nervoso mesmo. A gente percebe hoje que não, a família não está tão preparada para ajudar. Porque existe essa cobrança, essa pressão, e isso gera mais ansiedade. E temos relatos dos próprios alunos que os próprios parentes é pior, é ruim de ensinar, não consegue ensinar. Porque ele já sabe dirigir, pensa que a pessoa que tem aquele medo vai conseguir igual a ele, mas é diferente. Tem muita reclamação de marido que eles não têm paciência, porque tem que fazer do jeito dele. Então não procura entender que cada um tem o seu tempo. Então a grande diferença é você ensinar uma pessoa que vai tirar a carteira de habilitação. Normalmente se passa o básico, já a pessoa que ela tem a carteira de habilitação, tem medo, insegurança, nós vamos fazer um trabalho mais focado no trânsito, ou seja, na segurança dela. A gente procura fazer ela primeiro entrando no carro, passando, ligando o carro, passando a primeira e aos poucos, até ela meio que desmistificar, porque o carro é como se fosse um monstro, ela meio botar aquele carrinho como um monstro pequenininho, então ir aos poucos, no limite dela.
mais não tem pra onde correr não. É com as perninhas mesmo, para poder ir pra lá e pra cá. Hoje, estou dirigindo bem, Salvador todo para mim já não existe fronteira, as ladeiras de Salvador também não são fronteiras. Olha, buraco dá pra gente desviar. Caminhão e ônibus, eu já descobri que a gente não pode brigar com eles, né? Qualquer motorista que me vê dirigindo, não fique com medo, que eu sei fazer uma boa meia embreagem. Buzina, quem quiser que buzine. Tá com pressa? Que passe, eu dou logo passagem. O importante é chegar bem. Hoje eu me sinto bem, eu venci meu medo mesmo de